Amém, queridos? Boa noite a todos, graça e paz. Vamos dar continuidade hoje ao estudo sobre os dons do Espírito Santo. Amém? Vamos esperar os irmãos entrarem para nós darmos início, darmos continuidade ao estudo sobre os dons do Espírito Santo. Nós estudamos na semana passada sobre o dom de discernir os espíritos e também dom da fé, tá certo? E vamos entender então o quão é importante esse dom. Boa noite, Crislaine, graça e paz, querida. O dom da fé. Esse é um dom que é de suma importância para todo crente. Rosilda, Deus abençoe. Boa noite a todos, graça e paz. Então nós vamos estudar hoje sobre, dar continuidade ao estudo sobre os dons do Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo em nós, ele produz uma mudança de caráter, uma transformação. A nossa mente, Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que quando nós temos o Espírito Santo, ela é renovada, ela é transformada, e assim a nova criatura agora em Cristo consegue contemplar, consegue entender os planos do Senhor para nossas vidas. Por isso que é tão importante termos o Espírito Santo, termos o dom, esses dons que o Espírito Santo produz. Celso, boa noite, graça e paz, seja bem-vindo. Então, amados, vocês que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, nós vamos estudar hoje sobre o dom da fé, tá certo? A fé salvífica é um dom de Deus. A Bíblia fala lá em Efésios que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, tá certo? E isso nós não podemos ser salvos pelas obras, para que ninguém se vanglorie, e a Bíblia diz que isso é dom de Deus. Então vamos lá, a fé salvífica é um dom de Deus conferido a nós pelo ouvir a palavra de Deus, mas não é o mesmo que o dom espiritual da fé especial. Deus nos dá uma medida de fé do tipo de Deus quando nascemos de novo, e o dom da fé vem depois do batismo no Espírito Santo, quando este deseja manifestá-lo. É importante notar que todos os dons espirituais operam pela fé. Olha que coisa profunda. Todos os dons, os 9 dons espirituais, são operados através da fé. Isso é muito importante. Ou seja, uma pessoa precisa ter fé para submeter-se aos impulsos do Espírito Santo e operar nos dons espirituais. É aí que está envolvida a fé simples, geral, que é a fé comum, que provém do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu estava vendo um estudo recentemente, eu estava vendo uma live, onde os pastores comentaram que pessoas que têm um nível de fé mais elevados, elas em determinado ponto da sua caminhada, elas já não pedem, elas já agradecem por aquilo que já vão receber. Ou seja, eles têm tanta certeza. Hulk, meu amigo, Deus abençoe sua vida. Ruth, Deus abençoe. Eles têm tanta certeza que vão receber, que ele já está agradecendo. É tipo assim, você precisa de algo sobrenatural na sua vida. Por exemplo, você está enfermo, precisa de uma cura, e você vai no médico, a medicina fala: olha, não tem jeito,
Então aí você coloca a sua fé em ação, já chamando à existência a sua cura, e você começa a agir como se você já estivesse curado. Isso não é impossível. Pessoas que têm um nível de fé e um nível de maturidade e creem que o nome de Jesus é poderoso para operar muito mais do que pedimos ou pensamos, como Efésios capítulo 3, versículo 20 diz, eles já não pedem mais por algo, eles já agradecem por aquilo que vão receber, como se já tivesse recebido. E isso é um nível de fé sobrenatural. Isso é você andar no Espírito, tá certo? É você não ser guiado por aquilo que você vê, por aquilo que você escuta, mas pelo que o Espírito Santo te direciona. Então, é esse nível de fé que nós precisamos nesses dias de hoje. É esse nível de fé, nós precisamos andar nessa fé sobrenatural. E você tem que entender que andar na fé é contrário aos padrões do mundo, sabe? Você precisa entender que andar no nível da fé vai ser sempre contrário às coisas desse mundo. Porque a Bíblia diz que a sabedoria dos homens desse mundo é loucura para Deus. Sabe, irmãos, é nesse tempo que nós estamos vivenciando de caos, que a fé precisa ser demonstrada. Eu falei sobre isso no domingo no culto. Não só através de palavras, mas também através de atos, sabe? Através de atitudes. Nós vamos ver um exemplo aqui. Quando Daniel, eu comecei a falar na aula passada, na live passada, quando Daniel foi lançado na cova dos leões. As pessoas que leem esse texto pensam que lá na cova dos leões havia uma escadinha, havia uma porta, e Daniel simplesmente desceu na escadinha até encontrar o fundo, os leões. Amados, não é isso. A Bíblia diz que ele foi jogado na cova. A cova era um buraco enorme que provavelmente ficava embaixo do trono do rei, aonde ali ele subjugava os seus inimigos, aonde ele exterminava os seus inimigos. Então Daniel, a Bíblia, em algumas versões diz que depois que o rei foi consultar se ele estava vivo, ele foi içado, ele foi puxado de dentro da cova. E o que espantou o rei é Daniel capítulo 6, versículo 23. Você nota no texto que o rei se espantou porque não havia nenhuma lesão em Daniel. Vamos ler esse texto lá no Antigo Testamento, Daniel capítulo 6. Vamos ler comigo, capítulo 6, verso de número 23. Abra sua Bíblia aí, Daniel 6, 23. A minha versão é a nova versão transformadora. O tamanho 6, 23. Vamos ver o que ele fala. Olha lá. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Presta atenção. Se houvesse uma escadinha como os desenhos mostram, o rei poderia dizer: Daniel, venha para cá, e Daniel subia na escadinha. Mas não, ele precisou ser içado. Lançaram uma corda, ele segurou e ele precisou ser içado do poço, tá certo? Então quando Daniel sai da cova, que se encontra novamente com o rei se espanta, porque em Daniel não havia dano algum, nenhum arranhão foi encontrado. Vamos ler Daniel capítulo 6, versículo 23. Diz assim: o rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Presta atenção, querido. Todas as vezes que você andar por fé, todas as vezes que você confiar em seu Deus, não importa onde você esteja, você não sofrerá dano. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Agora presta atenção, olha a revelação, olha a coisa interessante. A Bíblia diz que quando lançaram os inimigos de Daniel na cova dos leões, os leões, eles atacaram os inimigos antes que eles chegassem ao fundo do poço.
Vamos ler o versículo 24. Olha aí, Kaique, Deus abençoe sua vida, querido. Daniel capítulo 6, versículo 24. Em seguida, o rei ordenou que prendesse os homens que haviam acusado Daniel injustamente. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com suas esposas e seus filhos. Os leões os atacaram e o despedaçaram antes que eles chegassem ao fundo da cova. Amém ou não? Amém, queridos? Então, presta atenção. Quando você andar por fé, quando você demonstrar a sua confiança em Deus, não só com palavras, mas com ousadia, com intrepidez, com coragem, com atitudes de fé, você não sentirá dano nenhum. Olha que ousadia que Daniel teve. Amém? Outro exemplo de fé, eu comecei a falar, é Elias, lá o profeta Elias em 1 Reis, capítulo 18, versículo 37 ao 38. Vamos abrir Antigo Testamento, Livro dos Reis, 1 Reis, o 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, versículo do número 37. Então, presta atenção, no contexto dessa palavra, o povo estava adorando deuses estranhos, o povo estava adorando a Baal, certo? Baal, para quem não sabe, era o deus do trovão, era o deus da chuva. No tempo da colheita, eles faziam um sacrifício a esse deus Baal, pensando eles que esse Baal mandaria chuva para adubar a terra, para que eles pudessem plantar e colher. Então o povo de Israel era constantemente, eles se desviavam, eles se afastavam da presença de Deus para adorar outros deuses. Então Deus criou uma situação através do profeta Elias, no qual Elias desafiou 450 profetas desse deus Baal. Subiram todos ao Monte Carmelo. Então lá Elias sugeriu, em uma disputa, que matassem um bezerro, preparassem um altar, colocassem um bezerro em cima do altar, e que os profetas de Baal clamassem a Baal, o Deus do trovão, o Deus da chuva, para que mandasse fogo para consumir o holocausto, para consumir o sacrifício. E a Bíblia diz que esses profetas de Baal, eles clamaram amanhã e sem resposta, clamaram até próximo ao meio-dia e não houve resposta. Então Elias, ele ora a Deus, e vamos ver o que aconteceu. 1 Reis, capítulo 18, anote aí, ou então confira em sua Bíblia, versículo 37 ao 38. Elias então ora ao Senhor assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Olha que oração forte. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, no córrego que eles pediram para fazer, para molhar o holocausto, para eles verem que realmente não há outro Deus como o nosso Deus. Amém, queridos? Não há Deus como o nosso Deus. Então, diante desse sacrifício, diante desse ato de fé do profeta Elias, Deus mandou o fogo do céu, consumiu o holocausto. Então o povo se voltou para Deus, o povo novamente ficou assustado. Vamos ler o que é que diz no versículo 39, 1 Reis 18, 39. Quando o povo viu isto, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Amém, amados? Sabe, hoje não precisamos ver sinais miraculosos, não precisamos ver fogo descer do céu para sabermos que temos um Deus poderoso. Amém? Um Deus que entregou o seu único filho para vir a esse mundo, tá certo? Sofrer as mesmas coisas que nós sofremos, passar pelas mesmas tentações que nós passamos,
passar pelas mesmas tribulações e perseguições que passamos, mas que ele não pecou. Diante de tudo isso, foi levado perante Pilatos para ser julgado e condenado injustamente, sem ter encontrado culpa alguma sobre ele. Mas era necessário para que se cumprisse a vontade de Deus, para que através da sua morte nós obtivéssemos vida e vida eterna. Antes de ser entregue para ser julgado e crucificado, ele faz uma promessa aos seus discípulos, diante dessa ida inegável que ele teria que cumprir, dessa jornada de se entregar por nós. Ele faz uma promessa aos seus discípulos. Ele diz que não nos deixaria órfão, que chegando nos céus, ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que revelaria todas as coisas aos seus. Amém? E agora esse Espírito habita em nós. Sabe, o sinal que nós podemos esperar de Deus nesse tempo é a manifestação do Espírito de Deus através dos seus dons na minha e na tua vida. Se você crê, diga amém. Tá certo, querido? Antes o povo era movido por sinais. Hoje nós temos o maior sinal que Deus pode demonstrar e entregar para o ser humano, que é permitir que o seu Espírito habite nele, permitir que o seu Espírito esteja sobre ele, capacitando para as grandes obras do Senhor. Tá certo? E a fé é um dom de Deus. A fé é um dom dado por Deus, sabe? E outra coisa que eu quero falar para vocês sobre dom: a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Uma vez que Deus deu esse dom para você, ele não retira jamais. Os dons são irrevogáveis. Amém, amados? Vamos lá. Vamos ler alguns exemplos de fé no Novo Testamento aqui pela apostila. Amém? Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29. Abra sua Bíblia, Novo Testamento, Mateus 14, 28. Vamos lá para o Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 14. Vamos ver um exemplo de fé. 14, versículo 28 e 29. Então, nesse contexto de Mateus capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus precisava de um tempo para orar, e ele pediu para os seus discípulos passarem, entrarem no barco e passarem para outra margem do rio. E a Bíblia diz que na madrugada, na vigília da noite, vamos ler aqui, enquanto os discípulos estão, Mateus 14, 24. Enquanto isso, os discípulos distantes de terra firme lutavam contra as ondas, pois o vento era forte, e por volta das 3 da madrugada, Jesus foi ter com ele andando sobre as águas, tá certo? Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Ficaram cheios de medo. Então Jesus se apresenta e fala: não, sou eu, tenha calma, tenham coragem, não tenham medo, sou eu. E Pedro, muito ousado como sempre, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha que ousadia, amém? Se és tu, Senhor, manda ir ter contigo, mas sobre as águas, andando sobre as águas. E Jesus disse: então, venha. E Pedro então desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Olha que exemplo de fé. Olha o que o Espírito Santo está mandando dizer para alguém nessa live. Querido, presta atenção. A fé te faz andar no sobrenatural de Deus. Meu Deus, isso é muito forte, querido. O Espírito Santo está mandando dizer para alguém aqui que todas as vezes que você andar por fé, você vai andar sobre as águas. Você vai andar no sobrenatural de Deus. As pessoas não vão entender quando te ver andar no sobrenatural de Deus. Fé é fazer aquilo que as pessoas pensam que você não consegue, mas que você já se vê do outro lado, que você já se vê de posta a sua vitória. Isso é fé.
sabe? A fé vai sempre na contramão do que a multidão pensa. Olha o que Deus está mandando dizer para vocês, presta atenção. Quando na pesca milagrosa, a Bíblia diz que Jesus chega com a multidão na beira da praia, e Pedro tinha acabado de encostar o seu barco, estava lavando as redes, já era de manhã, ele havia tentado pescar peixe a noite toda, tá certo? Presta atenção, coisa interessante. Então, Jesus precisava do barco para fazer um discurso, pediu a Pedro, se afastou um pouco da água e começou a discursar para o povo dentro do barco. Então Jesus disse: Pedro, voltamos para o mar e você vai lançar rede. E Pedro disse assim: mas Senhor, eu tentei pescar a noite toda e nada peguei, mas sobre a tua palavra eu voltarei. Você acha que os companheiros de Pedro ficaram felizes em voltar para o mar depois de ter tentado pescar peixe a noite toda? Claro que não. Sabe, você acha que a multidão, alguém nos levantou e falou: para com isso, nessa água aí, nessa hora não dá peixe. Então a fé vai ser sempre contrário ao que a multidão vai dizer para você. Sabe o que Deus está me dizendo? Que muitas vezes você quer começar um comércio e você vai pedir a opinião a pessoas que não têm fé. Você vai implantar um projeto, você quer implementar algo que Deus colocou no seu coração, e você vai conversar, vai discutir esse assunto com pessoas que não têm fé. As pessoas vão dizer: não, já tentaram fazer isso, não deu certo, sabe? Alguém já abriu e já faliu, já naufragou, não deu certo. Ei, presta atenção. Todas as vezes que você andar por fé, direcionados pelo Espírito Santo do Senhor, vai dar certo. Não importa quem fez e deu errado, não importa se abriram e fechou, não importa, se você tiver fé e for uma fé alinhada com a vontade de Deus, vai dar certo. Amém, queridos? Vai dar certo. Deus só precisa ver a intenção do teu coração, sabe? Olha que interessante. Quando eu cheguei aqui em Paulo Afonso, nós queríamos começar uma igreja, mas nós não tínhamos capital para alugar um salão. Eu falei: Senhor, já que eu vou ter que alugar uma casa, me dá uma casa com uma garagem espaçosa, porque eu moro na casa e na garagem eu começo a igreja. Adivinha o que aconteceu? Nós alugamos uma casa na Rua das Flores, de frente ao Bar do Rui, aonde tinha uma garagem, onde nós começamos a Igreja Batista Getsemane. Amém ou não? Aí estava eu andando aqui nessa cidade, num calor, falei: Senhor, eu preciso de um carro, Senhor, está muito quente, eu preciso comprar um carro. No mesmo dia que eu pedi ao Senhor, passou alguém em um carro preto, com a placa Vende-se, e eu peguei o número, liguei. De quem que era o carro? De um pastor. Veio conversar comigo, no mesmo dia nós fechamos o negócio no carro. Sabe, amado, viver por fé é ir na contramão do que a multidão pensa. Todas as vezes que você der ouvido à multidão, você vai paralisar. Preste atenção que o Espírito Santo está mandando te dizer: a cura do cego Bartimeu só foi possível porque ele venceu a voz da multidão. Olha só, a Bíblia diz que ele, ouvindo a multidão passar, alguém deve ter falado, ele deve ter perguntado: quem passas por aí? Jesus. Então ele se levanta, começou a clamar. Presta atenção, os discípulos, os que teriam a missão de aproximar Bartimeu, são os primeiros a reclamar. Alguém diz: cala-te, você está perturbando. Amém ou não? Você está importunando, assim como a mãe daquela menina endemoniada, aquela Cirofenícia, vinha gritando a tal ponto pelo seu milagre, que os discípulos falaram assim: Senhor, manda essa mulher embora. Sabe, querido, às vezes as pessoas que mais precisariam, ou que você mais confiam para te levar a próximo de Deus, são as mais que te distanciam. Por isso que é necessário a gente ter um filtro no nosso ciclo de amizade. Por isso que é necessário nós sabermos com quem nos aconselhamos, em quem devemos procurar conselhos, sabe? Porque os discípulos têm a missão de aproximar as pessoas a Cristo, mas se você prestar atenção, eles tentavam distanciar as pessoas do Senhor. Aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, ela chegou, tocou na orla das vestes de Jesus, foi curada, e Jesus falou assim: quem me tocou? Automaticamente alguém disse: Senhor, nós estamos aqui à tua volta, todo mundo quer te apertar, e o Senhor pergunta: quem o tocou? Sabe, querido,
Então Cristo falou assim: não, eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Sabe, tem pessoas que, ao invés de te aproximar do Senhor, ao invés de proporcionar uma palavra de bênção, uma palavra de cura, ao invés de expressar ou demonstrar sua fé em seu favor, acaba distanciando. Isso é muito perigoso, porque isso aí é papel de religioso. Cristão de verdade, ele quer tanto o bem do próximo como o seu próprio bem, tá certo? Então Pedro andou sobre as águas mediante a sua fé, tá certo? E se você vê lá na frente que ele começou a afundar, porque, vamos lá, Mateus capítulo 14, versículo 29, venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e Pedro caminhou sobre as águas. Presta atenção, Pedro não deu um passo, Pedro caminhou sobre as águas, certo? Esse caminhou aqui delonga uma distância, ele caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar. Presta atenção na revelação do Senhor para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Todas as vezes que você estiver andando por fé, sempre vai ter vento forte, sempre vai ter vendaval, sempre vai ter onda tentando te afundar. Você recebe essa palavra? Não está no estudo, é Deus que está mandando te dizer. Todas as vezes que você se propor a andar por fé, meu Deus, sempre vai ter um levante contra a tua vida. Sabe qual é o propósito do levante? É te fortalecer na caminhada. O que era que Pedro tinha que ter feito? Pode estar ventando, pode a onda estar se levantando, mas eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu tenho uma direção a seguir. Eu vou me fortalecer naquilo que o Senhor me disse, eu vou seguir adiante e não vou parar. Sabe? Então começou a afundar. Preste atenção no que Deus está mandando falar para você nesta noite, nesta live. Preste atenção. É muito comum quando você, num relacionamento que está casada, você é casado e geralmente a mulher é crente e o marido não é, tá certo? Veja o que Deus está mandando dizer. Aí a mulher fala assim: eu vou fazer um propósito pelo meu marido, pela conversão dele, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer uma campanha. Não sei se já aconteceu com você, mas eu já ouvi muitos casos assim. Então a mulher começa a orar, começa a jejuar, e o que acontece? O marido se converte? Não. O marido vai para o bar, chega bêbado, vai jogar bola, vai para outro lugar, maltrata você. Aí você fala o quê? Não tem jeito não. Não vai dar jeito não, eu estou cansado de orar. E quando você vai olhar o seu tempo de oração, você orou uma semana, você orou 15 dias, você orou 20 dias, e diz: Senhor, não dá mais tempo. Sabe o que está acontecendo? Você está olhando para o vendaval, você está olhando para a onda, você está olhando para o vento forte, enquanto que você deveria fazer o quê? Eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu vou ganhar o meu marido para Cristo, custe o que custar, ainda que ele saia, chegue bêbado, ainda que ele vá jogar, ainda que ele não dê atenção para mim, a minha hora vai chegar. Sabe, querido, Pedro começou a afundar quando ele deu mais ênfase, mais atenção, quando ele fitou os seus olhos nos problemas e não naquele que o chamou. Quando você entender que andar por fé é estar com os olhos fitos em Cristo, na promessa que Ele fez para você, querido, nada vai te parar. Você não terá olhos para olhar para as dificuldades. As dificuldades servem sim para nos fortalecer, para que possamos alcançar o nosso propósito em Cristo Jesus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá. O dom da fé é dado ao corpo de Cristo por muitas razões. Quando aprendemos a operar nele, quando aprendemos a andar por fé e não por vista, seremos usados por Deus para a nossa proteção, para a proteção dos que nos rodeiam e do próprio corpo de Cristo. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, se eu não me engano, fala sobre isso. Agora preste atenção, como nós vamos expressar nossa fé se não tiver um momento de dificuldade? Como nós vamos expressar ou andar por fé se tudo vai bem?
Sabe, eu tenho entendido, tenho falado aqui na igreja, que esse momento que estamos vivenciando é um momento oportuno para nós expressarmos a nossa fé. Fazendo isso, nós estaremos alegrando o coração do nosso Deus. Sabe o que significa? É que quando todo mundo está chorando, preocupado, você está sorrindo, feliz em Deus. Como a pastora da Júlia pregou, não deixe nada roubar a sua felicidade. Sabe? É quando o mundo está aterrorizado, você está confiante em Deus. Amém, queridos? Agora há pouco eu cheguei da pedalada, falar com minha mãe, ela falou: meu filho, eu estou tão preocupado quando você sai de bicicleta, você sai sozinho, eu tenho medo. Eu falei: mãe, se Deus não me guardar, eu posso estar com um monte de gente, vai acontecer. Se Deus não for o edificador, o construtor da tua casa, amém? Nada do que você faça posso te assegurar. Salmo de número 127. Ok, queridos? Então, sem fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que eu posso agradar a Deus? Quando Ele me permite passar por uma situação contrária, aonde eu posso expressar a minha fé. Então, eu entendo que Pedro desagradou a Cristo quando ele afundou. Eu posso ver Pedro andando sobre as águas, quando ele começa a afundar, ele diz: me salva, Senhor. Cristo pega na mão dele assim, falando: eita, Pedro, homem de pequena fé. Sabe, todas as vezes que você desviar o seu olho do propósito que é Cristo, você dará ênfase, dará vazão para as coisas desse mundo. Você olhará para a multidão, você olhará para os ventos fortes, você olhará para a tempestade. Amém, querido? Pedro afundou, porque ele deu mais vazão à força do vento, à onda do mar, do que ao próprio Cristo que o tinha chamado. Amado, presta atenção, quando Deus te chama para fazer alguma coisa, Ele se responsabiliza para que tudo seja conforme Ele quis, ainda que tenha ventos, ainda que tenha ondas fortes, não se preocupe, se Deus te chamou, Ele te garante a vitória em Cristo Jesus, tá certo? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Com a fé, nada é impossível, porque quando o dom da fé está em operação, o poder de Deus é libertado para a manifestação de milagres. Olha que coisa interessante, quando o dom da fé está em operação, o poder de Deus é libertado, é liberado para a manifestação de milagres. Começamos por exercitar a nossa própria fé. Quando chegamos ao fim dessa fé, em geral, este dom especial de fé é liberado quando Deus nos dá uma palavra de sabedoria. Muito bom, tá certo? Vamos lá. Quando o dom da fé está em operação, é possível que não se veja nenhum milagre dito instantâneo. Na verdade, algumas vezes pode demorar dias, semanas, meses ou até anos para que algo ocorra. Temos como exemplo os patriarcas da antiguidade, os quais, ao impor as mãos sobre os seus filhos, proferiam uma bênção ou uma maldição que algumas vezes se cumpririam anos mais tarde. Tá bom? Vamos falar agora sobre o dom de operação de milagres. Olha só, como que o milagre vai acontecer se não houver fé? Então, todos os dons operam mediante a fé, tá certo? O dom de operação de milagre. A operação de milagres é uma intervenção sobrenatural no curso normal da natureza. É uma demonstração sobrenatural do poder de Deus, pela qual as leis da natureza são alteradas, suspensas ou controladas. É um dom do Espírito dado ao crente para que ele possa operar milagres. Eu li algo interessante essa semana, eu acho que foi em João capítulo 14, versículo 12. Vamos dar uma olhada? João 14, 12. Está fora do estudo, tá? Mas Deus está mandando falar para você que está aí nessa live. Você é muito abençoado por estar ouvindo isso. João 14, 12. Vamos ver. João 14, 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. Opa, estou em Marcos. Eu achei estranho. João 14, 12, Novo Testamento. Vamos lá. Eu achei isso fantástico.
Vamos lá, abriu aí? João 14, 12. Como exercitar o dom de milagre? Através do Espírito Santo. Jesus, o próprio Jesus, falou que nós operaríamos obras se crêssemos, até mesmo maior do que aquele fez. Olha só, então Jesus, ele ressuscitou mortos, Jesus deu visão a cegos, Jesus curou os paralíticos, Jesus expulsava demônios. Então, se ele mesmo me garantiu que eu faria obras maiores do que aquele fez, o que me pede ou te impede de exercer esse dom de operação em milagres? Guarda esse texto no seu coração, João 14, 12. Todas as vezes que alguém falar para você que é impossível aquilo que você quer falar, você vai recitar, aquilo que você quer fazer, você vai recitar esse texto. Olha, João 14, 12, Jesus disse que se eu cresce no nome dele, obras maiores faria do que aquele fez. Vamos ler, Jesus falando: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, vírgula. Então pronto, eu creio em Jesus, então eu posso fazer as obras que ele fez, amém? Ressuscitar mortos, liberar uma palavra de cura, amém? Expulsar demônios, mas não fica só por aí. Olha, vírgula, as mesmas obras, as mesmas que eu tenho realizado, e até maiores, amém ou não? Até obras maiores do que aqui o Cristo, o Filho de Deus, fez, nós podemos fazer pela fé no nome dele. Isso é muito poderoso, você tem que gravar isso. Todas as vezes que você tentar fazer algo, que alguém queira te bloquear, ou que a sua própria alma queira te sabotar, você vai dizer: Cristo disse que se eu cresce, obras como ele fez, eu faria, e até maiores, amém ou não? Isso é muito poderoso, tá certo? A operação de milagres é ativa, ou seja, opera ativamente um milagre. O dom da fé, por sua vez, não opera milagre, mas recebe passivamente dele. Vamos lá, qual o propósito do milagre, queridos? Presta atenção. Propósito dos milagres: libertação do perigo, proteção, suprir as necessidades dos outros, tá certo? Confirmar a chamada de alguém para o ministério, confirmar a palavra que foi pregada. Propósito de milagre. A operação de milagres trará sempre glória a Deus e faz com que expanda a fé dos crentes. Olha que coisa interessante, sabe? Preste atenção. Eu acho muito interessante quando um pastor é muito usado por Deus, porque tudo provém dele, e ele opera o milagre, porque quem opera é Deus. Ele está sendo só boca para produzir esse milagre, e a pessoa automaticamente começa a se engrandecer, sabe? A pessoa automaticamente começa a se autopromover, a pessoa começa a divulgar em todas as redes sociais aquele milagre, como se ele fosse operar. Não, querido, todo milagre que Deus proporcionar, você realizar, é para que o nome dele seja glorificado, e não o nosso nome. Sabe, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele diz: Pai, eu te dou graças porque eu sei que sempre me escuta. Olha que coisa interessante. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, fala: Pai, eu te dou graças porque eu sei que sempre me escuta, mas para que esse povo saiba que o Senhor me enviou, amém ou não? Então ele proporciona o milagre da ressurreição de Lázaro, para que o povo entendesse que Jesus foi o enviado, era o Filho de Deus para aquela terra. Então, amados, todo milagre que Deus permitir que você seja usado para ser promovido, é para que o nome do Senhor seja engrandecido, e isso tem levado muitos pregadores, certo? A uma autoexaltação, tá certo? A uma crescente soberba, tá bom? E isso é muito perigoso, porque a Bíblia diz que sem Deus o homem nada pode operar.
tudo aquilo que realizamos é através do Espírito Santo de Deus em nós, mas com o intuito maior de que o nome do Senhor seja glorificado, tá certo? Algumas vezes aqui na igreja foram realizados muitos milagres, tá certo? E as pessoas sempre, pastor, isso e aquilo. Eu falei, não, agradeça a Deus, eu fui apenas um instrumento. Quando as pessoas vieram agradecer, pessoas diziam, pastor, o senhor está falando, não, a Deus, toda a honra e toda a glória a Deus. Olha que coisa interessante, preste atenção para você entender. Aqui nós estamos no estudo, eu vou falar para você. Quando o Naamã, o general da Síria, foi em Jerusalém em busca da sua cura, da lepra, tá certo? Chegando lá, o rei o envia para a casa do profeta Eliseu. Preste atenção. Naamã então chega na casa do profeta Eliseu. Eliseu pede para Geazi sair e falar para Naamã dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Preste atenção, que coisa interessante. Aí o general Naamã vai até o Rio Jordão, dá os 7 mergulhos e fica curado. Quando Naamã sai da sua terra e vem para Jerusalém, ele traz vários presentes. Ele traz ouro, traz prata, ele traz vestes de linho, coisas caríssimas para a época. Depois que Naamã é curado, ele volta à casa do profeta para oferecer esses presentes ao profeta. Então, quando Naamã chega com sua comitiva depois de curado, fala, olha, eu quero oferecer, eu quero retribuir, eu quero agradecer ao profeta, está aqui ouro, prata, bronze, peles preciosas, chama ele aqui. E o profeta diz, olha, fala para ele que tão certo como vive o meu Deus, que nada da mão dele eu vou receber. Sabe, querido, que coisa interessante. E o profeta Eliseu, ele teve uma chance ali de adquirir riquezas, sabe, mas ele abriu mão de tudo. Por quê? Porque ele sabia que Deus supriria tudo o que ele necessitava, sabe? E hoje é tão comum as pessoas buscarem glória, as pessoas buscarem ouro, prata. Eu fico me perguntando assim, Deus dota homens de dons, de talentos para cantar, e você vai contratar um show para ministrar na sua igreja, e é um valor absurdo, exorbitante, coisa extraordinária. Então, esse dom da operação de milagre é um dom também muito perigoso para as pessoas que têm e não sabem lidar com ele. Tem que haver simplicidade, tem que haver humildade, tá certo? E é isso que tem faltado em muita gente nesses dias, tá bom? Então vamos lá. A operação de milagres do Antigo Testamento, ele confirma a autoridade de Moisés diante de Faraó. Olha só, os milagres foram usados para afirmar a autoridade divina de Moisés na presença de Faraó. Se você ler Êxodo capítulo 7 versículo 9, Deus está mandando Moisés ir falar com Faraó, e Deus está dando umas instruções a Moisés. Êxodo capítulo 7 versículo 9, vamos ler lá no começo da Bíblia. Estou voltando aqui a minha pequena Bíblia. Êxodo, olha só que coisa interessante, capítulo 7 versículo de número 9, 7, 9, o Senhor, vamos ler o 8, o Senhor disse a Moisés e Arão, o Faraó exigirá, mostre-me um milagre, olha aí, quando ele o fizer, diga a Arão, tome a sua vara e jogue-a no chão, na frente do Faraó, e ela se transformará em uma serpente. Então esse milagre serviu para testificar o poder de Deus através da vida de Moisés, concretizando esse milagre para Faraó, tá certo? Então esses milagres servem para provar que quando Deus ordena, manda, ele também capacita e providencia tudo. Não se preocupe, tá certo? Você que tem um chamado de Deus, você que às vezes tem se escondido do seu chamado, não se preocupe. Se Deus te chamou, ele vai te capacitar, ele vai te dar entendimento, ele vai te dar essa, quer dizer, vai te dar não, já te deu, porque o Espírito Santo que habita em você é dotado de todas essas capacidades: sabedoria, maturidade, discernimento, inteligência,
capacidade, tá bom? Para realizar obras maiores do que aquelas que Cristo fez. Vamos lá, o milagre também confirmando a porção dobrada da unção de Elias sobre Eliseu. Olha que coisa interessante. 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 13. Vamos lá. 1 Reis, 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 13. Abra sua Bíblia aí. 2, 13. Vamos ler até o 15. Vamos lá. Então, em seguida, Eliseu pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Elias o atravessou. Meu Deus, que coisa forte, Jesus! Olha só. Então Eliseu era servo de Elias, tá certo? E Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito que estava em Elias para ele. Se você observar, Elias fez 7 grandes milagres, Eliseu fez 14 na Bíblia. Então, quando eles atravessam o Jordão, tá certo? Elias fez esse milagre antes, Eliseu estava com ele. E quando eles atravessam o Jordão, Elias é tomado, por uma carruagem, um vento de fogo levou Elias, e a capa de Elias cai e Eliseu pega. Então Eliseu tem que voltar, mas para voltar tem que atravessar o Jordão. Então Eliseu bate com a capa que era de Elias, agora é dele, nas águas, e o rio se abre, ele passa em terra seca. Meu Deus, confirmação do ministério de Eliseu, uma bênção de Deus. A operação de milagre no Novo Testamento. Filipe foi arrebatado. Atos capítulo 8, versículo 39 ao 40. Vamos ler Novo Testamento, depois de João, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 39. 8, 39. Olha que coisa interessante. 8:39. Quando fazendo um resumo, Filipe vai ministrar para um eunuco, tá certo? E esse é batizado, pediu para ser batizado. Filipe batizou nas águas, e quando Filipe termina de batizar, quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou, e o eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então esse milagre foi realizado para confirmar também o chamado de Filipe. Que coisa extraordinária, tá certo? A operação de milagres no ministério de Jesus. Então Jesus operou muitos milagres, como todos nós sabemos. Pastor Estênio Rios, Deus abençoe. Fabinho, Deus abençoe. O primeiro milagre que Jesus operou, tem um mistério sobre esse primeiro milagre muito grande, tem uma revelação muito, tem algo muito, muito forte. João capítulo 2, versículos 7 ao 9. Jesus foi convidado, Maria foi convidada para estar numa festa de casamento, e Jesus foi com eles. É interessante, amados, que acabando o vinho, a Maria pede para Jesus operar um milagre. Mas veja bem, se Jesus não operasse esse milagre, ele não deixaria de ser o Cristo, certo? Mas por que ele operou então esse milagre? Por que Jesus proporcionou a transformação da água em vinho? Foi para satisfazer o povo e embriagá-los? Claro que não, não foi para isso, tá certo? Esse não era o intuito maior, até porque não sabe se esse vinho era só suco de uva ou não, tá certo? Mas eu vejo algo bem interessante aqui quando ele diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria sabia que Jesus iria operar um milagre, porque ela guardava tudo em segredo no seu coração, e ela tinha tanta certeza que Jesus operaria o milagre, que ela falou assim: façam tudo o que ele mandar. Olha, Maria já via o milagre antes que acontecesse, sabe? A fé é justamente isso.
porque mesmo contrariando a palavra de Cristo, ela já viu o milagre acontecendo. Ela sabia que ele iria fazer alguma coisa, porque aonde Cristo está, algo acontece, querido. É isso ou não, pastor Estênio Rios? Então, vamos ver esse texto aqui, é muito interessante. João capítulo 2, versículo 7, Novo Testamento, vamos lá. Eu já vou encerrar essa live, falta 8 minutos, mas eu quero te revelar algo nessa noite impressionante para a sua edificação. João capítulo 2, versículo de número 7, mas vamos ler aqui um pouco antes. João 2,4, alguém chegou, a mãe de Jesus estava ali. João 2, versículo, vamos ler, versículo 1. 3 dias depois de uma festa em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Olha que coisa interessante. Então Jesus chega lá e a mãe deles fala assim: Jesus, acabou o vinho. Jesus fala: sim, mas eu com isso que acabou o vinho. Alguém foi displicente, alguém foi irresponsável, alguém que contratou o buffet aí errou nas contas, né? Aí ele diz: mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus. A minha versão diz: isso não me diz respeito. É a Nova Versão Transformadora. Olha que interessante, pastor Estênio. Jesus respondendo a sua mãe: Jesus, acabou o vinho. Sim, mas o que eu tenho a ver com isso? Isso não me diz respeito. Olha o que ele diz. Respondeu Jesus: a minha hora ainda não chegou. Olha o versículo 5. Sua mãe, porém, disse aos empregados. Ora, preste atenção. Olha que interessante, pastor Estênio. Quando Maria estava conversando com Jesus, provavelmente os empregados estavam por perto. Tá certo? Então, aonde Jesus está, algo tem que acontecer. Algo sempre acontece. É interessante que quando Jesus dá a resposta para a mãe, automaticamente ela se vira para os empregados e fala: fazei tudo o que ele mandar. Isso era plena convicção e certeza que Jesus operaria algo, sabe? Isso é fé, sabe, querido? Então, a sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. O versículo 6 de João 2: havia ali 6 potes de pedra usados para a purificação cerimonial judaica, cada um tem capacidade entre 80 e 120 litros. Meu Deus! Jesus disse aos empregados: encha os potes com água. Calcula aí, Estênio, 120 vezes 6. Eita, era vinho para muita coisa, hein? 120 litros vezes 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 720 litros. É isso? Veja aí, 700 e poucos litros de vinho. E vinho nobre. Não era qualquer vinho não, tá? Porque Deus não faz qualquer coisa, Deus só faz o melhor. Por isso que nós não podemos fazer qualquer coisa para o Senhor. Tem que ser sempre o melhor. Tá bom? Então, ontem eu vi um testemunho do irmão aqui da igreja, fala assim: eu vejo quando o pastor vai pregar, mesmo que seja por live, ele se arruma como se fosse num culto normal. Ele se prepara, ele estuda, ele prepara o esboço, prepara a pregação, ele se arruma todo. Amados, quando você for fazer algo para o Senhor, faça sempre o seu melhor, porque Deus nunca vai te dar nada pela metade. Deus nunca vai começar algo na sua vida para não terminar. Deus nunca vai te dar algo estragado. Deus nunca vai fazer algo para te prejudicar. Deus sempre quer o nosso melhor. Amém? Então eu não posso oferecer a Deus algo que não seja o meu melhor. Eu não posso oferecer a Deus qualquer coisa, sabe? 720 litros aí, obrigado, pastora da ajuda. Então, Cristo proporcionou para aquela festa, pastor Estênio, 720 litros de vinho, e vinho nobre, vinho da melhor qualidade. Quando operou o milagre, que o mestre da cerimônia provou a água transformada em vinho, no versículo 9, ele falou assim, você sabe a procedência, disse, ele chamou o disse: o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, depois quando todos já beberam bastante, estão bêbados, ele serve de melhor qualidade, mas você guardou o melhor vinho para o final. Eita glória, segura aí, querido.
A Bíblia diz que o final das coisas é sempre melhor do que o início delas. Receba aí, pastor Estênio Rios, receba aí você que está comigo nessa live. Deus tem algo grandioso para fazer no fim desses dias, na minha e na tua vida. Se você crer, receba. Deus está fazendo algo novo em nossas vidas nesses dias. Receba em nome de Jesus Cristo. Cristo transformou aquela água em um vinho novo. Amém, queridos? Cristo vai promover transformação de coisas velhas para as coisas novas nesses dias aí que nós estamos enfrentando, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Eu vou ficando por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mim terminar aqui antes de terminar essa live. Se você olhar em Mateus capítulo 15, versículo 33, Mateus 15, 33, Jesus opera um grande milagre, que é a transformação, a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos. Eu falei sobre isso domingo, o que você tem para oferecer ao Senhor, tá certo? Os discípulos estavam tão próximos a Jesus, mas não tinha nada para oferecer àquela multidão. Alguém que talvez nem seguisse a Cristo, supriu aquilo que ele precisava para fazer o milagre, sabe? Tem vezes que você espera algo de alguém que está tão perto e Deus manda de alguém que está lá distante, mas Ele sempre manda. Deus sempre manda, Deus sempre supre, Deus sempre responde, porque Deus é Deus. Jeremias capítulo 33, versículos 3 diz: clama a mim e eu responder-te-ei, não só te responderei, como também anunciar-te-ei ou te revelarei coisas, amém ou não? Coisas fortes, coisas que ainda estarão por vir. Jeremias 33, 3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Deus não só vai responder a tua oração, como também vai trazer a revelação de coisas que ainda vão acontecer, que ainda nós não sabemos, tá bom? A multiplicação dos peixes, Mateus capítulo 15, versículo 33 e 38, tá bom? Isso é poder de Deus para operar milagres. Na próxima live, na próxima terça-feira, nós daremos continuidade ao dom de operação de milagre, tá certo? O dom do Espírito Santo de operação de milagre. Mas guarda o que eu falei para você no início dessa live, João 14, versículo 12. Jesus falou: olha, aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço. Então, se Cristo ressuscitou mortos, se Cristo curou coxos, se Cristo deu visão aos cegos, se Cristo expulsava demônios, então eu e você também podemos fazer. Se cremos em Jesus pela fé, nada nos será impossível. João 14, 12. E ele diz mais: obras maiores farão aqueles que creem em mim. Tá bom, amados? Essa live vai se encerrar agora em 2 minutos. Eu quero agradecer a você. Esta live vai ficar salva nos stories. Você pode compartilhar com alguém para assistir e ser edificado também, tá bom? Pastor Estênio, Deus abençoe, estamos juntos. Eu quero falar rapidamente do decreto que saiu aqui em Paulo Afonso, que de domingo agora próximo, a quinta-feira, vai estar em lockdown Paulo Afonso. Nada vai ser aberto a não ser os postos de gasolina, mercado e hospitais. O comércio inteiro vai estar fechado, as igrejas tudo fechado. Domingo agora, a quinta-feira, estejam em oração, tá bom? Quinta-feira não teremos o culto presencial, será por live o culto da vitória, tá certo? Na quinta-feira, 19h30, eu espero você, tá certo? Na sexta nós teremos a live com o pastor Carlos Mendes. Estamos estudando o livro de Efésios. Sexta-feira, 20 horas, estarei online com o pastor Carlos Mendes, estudando o livro de Efésios. Eu estou aguardando aqui um convite do meu amigo pastor Estênio Rios, para estar numa live com ele, que já estou morrendo de saudade, né? De estar numa live com o pastor Estênio. Há uma unção, meu irmão, há uma atmosfera diferente, sabe? Nas lives do pastor Estênio, eu assisto lá pelo Facebook, é uma coisa extraordinária. Meu Deus, é uma bênção, é uma bênção. Pastor Estênio, o seu servo está à sua disposição, tá bom? No sábado vai ter o louvorzão dos jovens, tá bom? Vai ser online, transmitido pela Facebook
e Instagram. Sábado, 19h30, louvorzão dos jovens aqui na Igreja Batista Getsemane. Domingo, 19 horas, o culto da família, através de live também. Eu espero você, no nome de Jesus. Seja abençoado nessa noite, edificado com essa bendita palavra. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.